Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, onde nós vamos usar limites para determinar as assintas horizontais e verticais e fazer o esboço do gráfico desta função, f de x igual a x menos 1 dividido por x quadrado menos 4. Lembra que assíntotas horizontais e verticais são linhas no gráfico, né? Se nós pegarmos aqui o gráfico de uma função, uma assíntota horizontal ou vertical, né? Uma assíntota vertical seria uma linha vertical cortando o gráfico, uma assíntota horizontal, uma linha horizontal cortando o gráfico, né? Ela vai cortar aqui em pontos, né? Em um x, em um y, né? E tem equações do tipo x igual a A ou y igual a L. E o gráfico da função tem uma característica parecida com esta, né? Um exemplo aqui bem simplesinho, ó. Né? Tá? O gráfico da função seria essa linha em vermelho e as assíntotas dividem o plano cartesiano em regiões onde se situam os gráficos. O gráfico não ultrapassa essas linhas em azul, tá? Como é que nós definimos essas linhas em azul, essas assíntotas? Uma assíntota vertical, ela é definida através do limite da função f de x, quando o x tende a A, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Se esse limite der mais ou menos infinito, tá? Então nós temos aí uma assíntota vertical. Perceba que aqui uma assíntota vertical é definida por um limite em um x igual a A, tá? Quando o x tende a um valor A pela direita e pela esquerda. Esse A é um ponto de descontinuidade, porque a assíntota vertical, na verdade, ela corta o gráfico em duas partes, né? Ela divide o gráfico, né? Ela torna o gráfico uma curva descontínua. Uma assíntota horizontal, ela já aparece quando eu tenho o limite desta mesma função f de x, quando o x tende a mais ou menos infinito. E esse limite é igual a um valor fixo L, tá? Então, estas linhas horizontais e verticais, elas cortam o eixo x aqui, nesse caso em x igual a A, e o eixo y aqui em y igual a L. São as nossas linhas, né, verticais e horizontais que formam as assíntotas. Então, o que nós vamos fazer desse exercício? Começar a resolver o exercício, né? Tá? Procurando identificar essas linhas, essas assíntotas verticais. E depois, sabendo o que acontece próximo dessas linhas, desenhar o gráfico da função. Tá? Começar analisando aqui. Uma primeira coisa que é importante, que é o domínio da função f. Que é no domínio da função f que eu vou encontrar as descontinuidades. O domínio da função f é um conjunto de valores de x reais, tais que... Bem, vamos analisar a função f. A função f é uma função racional, polinômio de grau 1 em cima, polinômio de grau 2 embaixo. Uma divisão não permite divisão por zero, então o x aqui não pode ser mais ou menos 2, né? Então o x pode ser qualquer número real, desde que ele seja diferente de mais ou menos 2, tá? Então nós já temos aqui, né, dois pontos, um x igual a 2 e x igual a menos 2 como pontos de descontinuidade, pontos em que essa curva dessa função não existe, né? Para essas retas verticais x igual a 2 e x igual a menos 2, né, elas não têm correspondente y na função. Bem, vamos verificar então agora as assíntotas verticais nesses dois valores, tá? Então, agora vamos começar a verificar as chamadas assíntotas verticais, através de limites. Primeiro para x, né, como está na ordem ali, para x igual a 2. Então o limite dessa função, né, x menos 1 dividido por x quadrado menos 4, quando x tende a 2 pela direita. E o limite dessa função, x menos 1 dividido por x quadrado menos 4, quando x tende a 2 pela esquerda, tá?
com isso eu vou verificar se a reta x igual a 2 é uma cinta vertical. Tá? Bem, substituir o valor de x, né? Se o x é igual a 2, isso aqui vai ser igual a 2 menos 1, dividido por 2 ao quadrado menos 4. 2 menos 1 é 1. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Número sobre 0 é infinito, né? Lembra que você está trabalhando com limite, né? Tem algumas regrinhas aí para esses limites laterais que são chamados limites infinitos. O numerador é um número positivo, tá? Mais. Só que o denominador não. O denominador pode ser positivo ou negativo dependendo do valor de x. Perceba que o x tende a 2 pela direita, então o x é maior que 2. Se o x é maior que 2, x ao quadrado é maior que 4. E um número maior que 4 menos 4 é positivo. Então aqui nós temos uma aproximação de 0 pela direita, né? Positivo. E o valor desse limite é mais infinito. Tá? Então isso aqui já caracteriza uma assíntota, né? Aqui embaixo a mesma coisa, substitui o x por 2. 2 menos 1. 2 ao quadrado menos 4, né? 2 menos 1 é 1. 2 ao quadrado 4, 4 menos 4 é 0, né? Vamos ver aí qual é o valor desse limite. O número 1 é um número positivo, tá? Quando eu coloco que o número 1 é um número positivo, é porque na verdade o x não é igual a 2, x é próximo de 2, tá? Mas qualquer número próximo de 2 que você substituir aqui, você vai obter o resultado próximo de 1, ou pela direita ou pela esquerda. Mas independente se é pela direita ou pela esquerda, um número próximo de 1, quando eu falo próximo, são diferenças mínimas, ele é positivo. Agora 0 não. Quando o número próximo de 0 do lado direito, ele é positivo. Próximo de 0 do lado esquerdo, ele é negativo. O x é próximo de 2, o x tende a 2 pela esquerda, então o x é menor que 2. Um número menor que 2 ao quadrado é menor que 4. Um número menor que 4 menos 4 é negativo, né? E aqui nós temos um jogo de sinais, mais com menos, que vai resultar aí menos infinito, tá? Isso quer dizer que aqui nós temos já uma assíntota vertical na reta x igual a 2, né? X igual a 2 é uma assíntota vertical. Perceba que aqui nós já verificamos uma, né? X igual a 2 é uma assíntota vertical. Falta verificar o menos 2, né? Verificar o menos 2, fazer a mesma continha, né? O limite dessa função x menos 1 dividido por o x quadrado menos 4, quando x tende a menos 2 pela direita. E o limite x menos 1 dividido por x quadrado menos 4, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Tá? Bem, substituir o valor de x, né? X igual a menos 2. Então, menos 2 menos 1, menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4, 0. Tá? Então, tem um numerador negativo, né? Agora vamos ver o denominador. X tende a menos 2 pela direita. Aqui tem que tomar cuidado, que quando x tende a menos 2 pela direita, o que acontece? X... Ó, o menos 2 está aqui, né? Lembra que aqui é o menos 1 e aqui é o menos 3, né? Tá? Então, o x tende a menos 2 pela direita, ele está deste lado do gráfico, certo? Então, no seu sistema de eixos, o x é um valor que está próximo de menos 2, ó, nessa região. Então, o x tende a menos 2 pela direita. Então, perceba que esse número ao quadrado, ele não é maior que 4, ele é menor que 4. Número menor que 4 menos 4, tá? O resultado dessa operação é negativo. Tá? Então aqui é uma aproximação de 0 pela esquerda. E menos com menos, né? Jogo de sinais, menos com menos vai dar mais infinito. Bem, mesma coisa nesse limite. Isso aqui vai ser igual a menos 2 menos 1. Menos 2 ao quadrado, menos 4.
que vai ser igual a menos 3 sobre 0, né? Que vai ser igual a... E aí, verificar o sinal. Agora o x tende a menos 2 para a esquerda, então o x é menor que menos 2. Ele está deste lado aqui do gráfico, né? Tá? Então, quando você calcula o limite, lembra, o limite é o intervalo, menos 2 mais delta, menos 2 menos delta, e nesse intervalo entre menos 2 e menos 2 menos delta está o valor de x. Então, ele está do lado esquerdo do menos 2. Quais são os números que estão desse lado? Menos 2,1, menos 2,01. E números desse tipo, quando elevados ao quadrado, são maiores que 4. Um número maior que 4 menos 4, o resultado é positivo. E o jogo de sinais, mais com menos, vai dar menos infinito. Tá? Então nós temos duas assíntotas, né? Uma assíntota vertical em x igual a 2 e uma assíntota vertical também em x igual a menos 2 para esse gráfico. Do lado direito de 2 o gráfico sobe, do lado esquerdo de 2 o gráfico desce. Do lado direito de menos 2 o gráfico sobe, do lado esquerdo de menos 2 o gráfico desce. Tá? Então nós já temos essas informações. Vamos verificar agora as assíntotas. As assíntotas horizontais desse gráfico. São dados em dois limites. Limite da função x menos 1 dividido por x² menos 4, quando x tende a mais infinito. E o limite de x menos 1 dividido por x² menos 4, quando x tende a menos infinito. Tá? Aí nós vamos verificar a existência de assíntotas horizontais. Bem, cada limite desse, né, esses limites infinitos e esses limites no infinito têm regrinhas próprias, né? Desses limites infinitos, número dividido por 0 é mais ou menos infinito. Nesses limites no infinito, número dividido por infinito é 0. Então é a regrinha que nós vamos usar. O que nós vamos fazer? Vamos dividir tudo por x ao quadrado, tá? E vamos chegar nesse limite aqui, olha. Por falta de espaço, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de x sobre x². Tá? Então, na verdade, eu estou aplicando uma regrinha básica para resolução. Quando eu tenho funções racionais desse tipo, basta pegar o maior expoente no numerador e o maior expoente no denominador. Ou então dividir tudo por x², né? x² por x² é 1. 4 por x², se o x tende a infinito, é 0. 1 por x², se o x tende a infinito, é 0. E x sobre x². Tá? Então você fica com x sobre x² dividido por 1, que é x sobre x², que é basicamente pegar o maior expoente no numerador e o maior expoente no denominador. Tá? Simplifica a sentença, olha. X por x vai dar 1. Esse x² vai desaparecer e eu tenho 1 sobre x. Se o x tende a infinito, né? Tá? 1 sobre infinito é 0. Tá? A mesma coisa vale para esse limite, que vai ser o limite quando x tende a menos infinito, né? Dx sobre x², né? Vou simplificar a sentença, x por x vai dar 1, x² por x é x, tá? 1 sobre x, se o x tende a infinito, é 1 sobre infinito. Número sobre infinito é 0. Tá? Então nós temos aí outra assíntota, a assíntota horizontal. A assíntota horizontal, né? A assíntota vertical, vamos organizar isso aqui. A assíntota vertical são duas, né? Então tem uma assíntota vertical do x igual a 2 e x igual a menos 2, tá? A assíntota horizontal é uma só. A assíntota horizontal é o y igual a 0, né? Que reta que é essa, y igual a 0? É uma reta horizontal que corta o eixo y, onde o y vale 0. Perceba que é o próprio eixo, né? Tá? A sua assíntota horizontal aqui, no caso, é o eixo x, tá? Sua assíntota horizontal é o eixo x. Bem, agora vamos fazer um esboço desse gráfico. Seria interessante pegar alguns pontos dessa função, né?
Por exemplo, onde ela corta o eixo x, né? Onde ela corta o eixo x, eu posso fazer y igual a zero. É uma continha fácil, né? Se o y for zero, essa parcela aqui ao multiplicar desaparece, x igual a 1, né? Então ela corta o eixo x em x igual a 1. Quando ela corta o eixo y, só fazer o x igual a zero, né? Que é 1/4. Então nós temos aí alguns valores, tá? Vamos desenhar esse gráfico. Então esse gráfico vai ter esse aspecto, né? Os dois eixos, né? Vamos marcar primeiro as nossas assíntotas verticais. Uma assínta vertical em x igual a 2, olha, uma assínta vertical em x igual a 2. Então, marcando aqui, ó, em x igual a 2, eu vou ter uma linha aqui, uma linha vertical, né? Que é a minha assíntota vertical desse gráfico, x igual a 2. A outra assíntota vertical é no x igual a menos 2. Então, eu vou ter aqui uma linha em x igual a menos 2. Então, eu tenho aí duas linhas, duas assíntotas verticais. Nas assíntotas verticais, o que acontece? Quando x tende a 2 pela direita, ou seja, quando x está se aproximando de 2, deste lado, ó, o que acontece com o gráfico da função? Perceba que o valor limite da função é mais infinito, então quer dizer que o gráfico sobe, né? O gráfico sobe fazendo esse movimento aqui, olha. A curva da função vai subir, né, quando x tende a 2 pela direita. Quando x tende a 2 pela esquerda, agora deste lado, né? Deste lado aqui, o que acontece com o gráfico da função? Quando x tende a 2 pela esquerda, o gráfico da função, o valor limite da função é menos infinito, então o gráfico desce, né? Então o gráfico desce aqui para menos infinito, então, fazendo uma curva desse tipo, tá? Menos 2. Menos 2 do lado direito. Menos 2 do lado direito, aqui, né? Então, quando x se aproxima de menos 2 pelo lado direito, o gráfico da função sobe. Então, ele sobe aqui, né? Do lado direito, fazendo uma curva aqui. Perceba que no meio aqui nós já sabemos que nós temos uma curva assim, né? Tipo uma hélice aqui assim, né? Tá? E do lado esquerdo? Do lado esquerdo, né? Quando x tende a 2... Do lado esquerdo, o gráfico desce, menos infinito. Tá? Bem, e nos extremos, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, o gráfico da função se aproxima da reta horizontal y igual a zero. Como ele está aqui na parte de cima, ele vai se aproximar do y igual a zero, que é o eixo x, por valores maiores que zero. Nesse outro extremo, como uma ponta está aqui, tá? E ele não vai cortar essa assíntota, então ele se aproxima desse eixo aqui, do y igual a zero, por valores menores que zero, tá? Bem, agora vamos tentar desenhar esse gráfico aí lembrando de alguns detalhes. Lembra? Quando eu desenhar essa curva aqui, o meu gráfico vai cortar o eixo y. E aonde ele corta o eixo y, né? Onde ele corta o eixo y, o meu x é zero. Então perceba que quando eu botar aqui o x igual a zero, ó, o meu y, que é o f de x, vai ser menos 1 sobre menos 4, 1/4, né? Então ele passa aqui, né? Essa curva corta o eixo y no x igual a zero, mais ou menos, né? Mais ou menos por aqui assim. Mais ou menos nesse ponto. Seria o 1/4. Então eu já sei que tem uma curva passando por ali. Ao fazer isso, né, perceba que ele vai fazer uma curva, já sei que ele passa por aqui, ele vai descer e vai cortar o eixo x. Cortar o eixo x aonde, né? Onde ele corta o eixo x? Onde o y é zero. Se o y é zero, ó, zero aqui, vou multiplicar esse com esse, vai dar zero, fica x menos 1 igual a zero. X menos 1 igual a zero vai dar x igual a 1. Então ele passa também nesse ponto, né? Tá, então nós temos uma curva, faz uma curvinha passando por esses pontos. Com essas setinhas, essas indicações, nós já temos condições de fazer um esboço mais ou menos desse gráfico, né? Que seria mais ou menos parecido com essa curva, olha. Tá? Fazendo aqui, ó. Ela desce aqui, passa por esse ponto, né? Que ela corta, passa aqui em um de novo e desce. Esse seria o meio do gráfico, né? Tá? Mais ou menos o meio do gráfico. E nos extremos? Nos extremos ele sobe aqui, e quando x tende a mais infinito, ele se aproxima do eixo x, tá?
E deste lado, desce aqui, e quando x tende a menos infinito, quando x tende a mais infinito, se aproxima de x por valores maiores. Quando x tende a menos infinito, se aproxima do eixo x por valores menores, tá? Então essa aí seria a curva, né? Um esboço da curva desta função, né? Usando limites, assíntotas, né? E uma informaçãozinha a mais que é onde essa curva corta os eixos x e y, né? Quando ela corta o eixo y, eu faço x igual a zero. Quando ela corta o eixo y em 1/4. Quando ela corta o eixo x, eu faço y igual a zero. Eu vou achar que x igual a 1, tá? E aí dá para fazer o gráfico da função, certo? Espero que tenha entendido, tenha gostado da resolução, tá? Qualquer dúvida é só mandar um comentário. Nós temos um link na descrição para o canal, só manda e se inscreva no canal para ajudar a fortalecer o canal e ajudar a compartilhar o trabalho. Obrigado.